Olá, seja bem-vindo ao canal Topíssimo. No vídeo de hoje vou te mostrar os 10 melhores atiradores de toda a história. A ocultação é a chave para se tornar um excelente atirador. Um atirador bem treinado, especialmente com rifles de alta precisão, podendo atirar de distâncias incríveis. Além disso, eles receberam treinamento em camuflagem, tecnologia de campo, infiltração, reconhecimento e observação, o que os torna a presença militar mais terrível na guerra. Neste vídeo você vai ver minha lista com os 10 melhores atiradores da história. 10º lugar, Thomas Plunkett, morreu em 1851. Plunkett era um soldado irlandês do 95º Regimento de Rifles do Reino Unido. O que o tornou uma das grandes pessoas foi que ele atirou e matou um impressionante general francês, Auguste-Marie François Colbert, na Batalha de Carcabelos, que se retirou de Monroe em 1809. Plunkett usou um rifle Baker para abater o general francês a uma distância de cerca de 600 metros. Considerando a incrível imprecisão dos rifles no início do século XIX, este é um feito impressionante ou um avanço afortunado. Bem, Plunkett não queria que seus camaradas do exército pensassem que ele tinha sorte e decidiu tentar novamente antes de retornar à sua linha. Então ele recarregou a arma e mirou novamente, desta vez no trompetista que ajudou o general. Quando este tiro também atingiu o alvo pretendido, provou que Plunkett era apenas um atirador duro. Ele olhou para trás e viu os rostos chocados de outras pessoas no 95º Regimento de Fuzileiros. A título de comparação, as tropas britânicas estão todas equipadas com mosquetes Brown Bat, bem treinados, e podem atirar e matar um grupo de pessoas a 50 metros de distância. Plunkett cobre 12 vezes essa distância. 9º lugar, Charles Chunky Maviney, morreu em 1949. 103 mortes confirmadas. Maviney era um caçador ávido quando criança. Se juntou ao Corpo de Fuzileiros Navais em 1967. Ele serviu no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos durante a Guerra do Vietnã e manteve um registro confirmado de mortes por atiradores de mar, contornando o registro do lendário atirador Carlos Ascot. Em apenas 16 meses, ele matou 103 inimigos e outras 216 foram listadas como possíveis mortes pelos militares, simplesmente porque era muito arriscado procurar documentos cadavéricos na época. Quando ele deixou os fuzileiros navais, ele não contou a ninguém sobre seu papel no conflito, e apenas alguns fuzileiros navais sabiam de sua missão. Quase 20 anos depois, alguém escreveu um livro detalhando suas incríveis habilidades como atirador de elite. M. Maviney, portanto, retirou-se do anonimato e tornou-se professor na Escola de Atiradores de Elite. Alguém uma vez o citou como tendo dito: "Esta é a jornada de caça definitiva. Uma pessoa está caçando outra pessoa que está me caçando. Não me fale sobre caçar leões ou elefantes. Eles não lutam com rifles e miras. Apenas adorei. Eu comi tudo." Maviney deu um tiro mortal de rotina de uma distância de 300 a 800 jardas e confirmou uma morte de mais de 1000 jardas, tornando-o um dos maiores atiradores da Guerra do Vietnã. 8º lugar, Chris Kyle, morreu em 2013. 150 mortes confirmadas. Um atirador da Marinha SEAL nascido no Texas, Chris Kyle é provavelmente a pessoa mais conhecida nesta lista por causa de sua autobiografia de 2012, American Sniper, e posteriormente por Clint Eastwood, diretor do filme de 2015 de mesmo nome, no qual Kyle foi interpretado por Bradley Cooper, mas também por causa das trágicas circunstâncias de sua morte. O número exato de mortes que ele confirmou no Iraque é controverso, mas oscilou em torno de 150. Ele estimou que causou outras 100 mortes, não comprovadas. Ele ganhou o título de atirador americano de Waldron. Ele foi premiado com a medalha de Estrela de Prata, 4 medalhas de Estrela de Bronze com dispositivos em forma de V,
um corpo de fuzileiros navais e uma medalha de conquista do Corpo de Fuzileiros Navais e muitos prêmios individuais e de unidade. Como Ascok, o inimigo deu um apelido a Kyle. Eles o chamaram de Al-Shaitan Hamadi, que significa demônio de Hamadi. Eles ofereceram uma recompensa em dinheiro pela cabeça dele até chegar a $80 mil. No exército dos Estados Unidos, incluindo o Corpo de Fuzileiros Navais que ele é responsável por proteger, ele é simplesmente referido como lenda. Em 2008, um atirador insurgente que almejava as tropas americanas foi morto fora de Sadr. Kyle disse que foi um golpe de sorte. Depois de realizar 4 missões no Iraque, ele foi baleado 2 vezes e sobreviveu a 6 ataques separados com dispositivos explosivos improvisados. Ele se aposentou do exército em 2009. Em 2013, Kyle e seu amigo Chad Littlefield foram tragicamente assassinados no campo de tiro Wolf Creek Lodge perto de Juke Hill, Texas. O homem que os matou, Ed Ray Holto, era um fuzileiro naval dos Estados Unidos. Ele foi condenado à prisão perpétua sem liberdade condicional pelos assassinatos. 7º lugar, Rob Furlong, 1976. O ex-cabo Furlong do exército canadense tem o mais longo recorde de morte de atiradores confirmados da história, atingindo 1,51 milhas ou 2.430 metros. Este é o comprimento de aproximadamente 26 campos de futebol. Essa incrível façanha surgiu em 2002, quando participou da Operação Anaconda. Sua equipe de atiradores é composta por 2 cabos e 3 cabos principais. Quando uma equipe de 3 membros armados da Al-Qaeda foi posicionada na encosta da montanha, ele mirou no alvo. Furlong está equipado com um rifle calibre Macmillan Brothers TAC 50.50 e é carregado com balas AMAX de baixíssima resistência. Ele não podia atirar. Seu segundo tiro atingiu a mochila atrás do inimigo. No momento do segundo golpe, ele havia disparado um 3º tiro, mas agora o inimigo sabia que ele estava sob ataque. Devido à longa distância, o tempo de lançamento de cada bala é de cerca de 3 segundos, o que é suficiente para o inimigo se proteger. No entanto, o militante percebeu o que estava acontecendo bem a tempo de dar o 3º tiro no peito. 6º lugar, Vasily Zaisel, morreu em 1991. 242 mortes confirmadas. Zaisel também é um atirador famoso, graças ao filme The Enemy at the Gate. Este é um ótimo filme e espero poder dizer que tudo isso é verdade. No entanto, a verdade só pode ser rastreada até a Batalha de Stalingrado. Não há especialistas em contra-atiradores nazistas na vida real. Bem, não tão exposta como no filme. Essa é a verdade. Zaisel nasceu em Yelenskoye e cresceu nos Montes Urais. Seu sobrenome significa lebre. Antes de Stalingrado, ele serviu como escrivão na Marinha Soviética. Mas depois de ler sobre o conflito na cidade, ele se ofereceu para se juntar à linha de frente. Zaisel abriu uma escola de atiradores na fábrica Metz. O estagiário que ele treina é chamado Zaishata, que significa leveretes, pequena lebre. Este foi o início do movimento de franco-atiradores do 62º Exército. Estima-se que os atiradores que ele treinou mataram mais de 3.000 soldados inimigos. O próprio Zaisel confirmou 242 mortes entre outubro de 1942 e janeiro de 1943, mas o número real pode ser próximo a 500. Eu sei que você disse que não há nenhum contra-atirador, apenas Erwin Koenig. Ele foi acusado de ser um atirador habilidoso da Wehrmacht. Zaisel disse em suas memórias que o duelo ocorreu nas ruínas de Stalingrado e durou 3 dias. Os detalhes do que realmente aconteceu eram vagos, mas no final dos 3 dias, Zaisel matou o atirador e afirmou que sua mira era seu troféu mais precioso. Para ele, levar isso como seu troféu mais valioso significava que as pessoas que ele matou eram quase tão boas quanto o próprio Zaisel. 5º lugar, Lyudmila Pavlichenko, morreu em 1974. 309 mortes confirmadas. Em junho de 1941,
quando Pavlichenko tinha 24 anos, a Alemanha nazista invadiu a União Soviética. Ela foi uma das primeiras voluntárias e pediu para se juntar à infantaria. Ela foi designada para a 25ª Divisão de Infantaria do Exército Vermelho. Desde então, ela se tornou um dos 2.000 atiradores do Exército Soviético. Suas primeiras 2 mortes foram feitas perto de Beliaeva usando um rifle Mosin-Nagant e um telescópio PE-4X. A primeira ação que ela viu foi durante o conflito em Odessa. Ela ficou lá por 2 meses e meio e 187 pessoas morreram. Quando eles foram forçados a se mudar, ela lutou em Sebastopol, na península da Crimeia, pelos próximos 8 meses. Lá, ela registrou 257 mortes, pelas quais foi citada pelo Comitê do Exército do Sul. O número total de mortes que Pavlichenko confirmou durante a Segunda Guerra Mundial foi de 309 a 36 delas foram de franco-atiradores inimigos. 4º lugar. Cabo Francis Pegamagabo, morreu em 1952. 378 mortes confirmadas. Com mais de 300 capturas, Pegamagabo recebeu a medalha militar 3 vezes e ficou gravemente ferido 2 vezes. Ele era atirador e batedor profissional. Acredita-se que ele tenha matado 378 alemães e capturado mais de 300 pessoas. Ele é um lutador ogiva que lutou contra canadenses em batalhas como o Monte Sorel. Como se matar quase 400 alemães não fosse suficiente, ele também devia enviar mensagens em meio ao feroz fogo inimigo, dirigir operações de resgate críticas quando seu comandante estava incapacitado e passar pelo fogo inimigo quando seu poder se exaurisse, para obter mais munição e obter uma medalha. Embora seja um herói entre seus companheiros, quase foi esquecido quando voltou para sua casa no Canadá. Afinal, ele foi um dos atiradores mais eficazes da Primeira Guerra Mundial. 3º lugar. Adelbert E. Waldron, morreu em 1995. 109 mortes confirmadas. Waldron detém o recorde de mortes mais confirmadas de qualquer atirador americano na história, até mesmo de Chris Kyle. No entanto, não apenas seu impressionante registro de mortes o torna um dos melhores, mas também é incrivelmente preciso. Um trecho de Inside the Crosshairs, Snipers em Vietnã, do coronel Michael Leland Nin, é exatamente do que estou falando. Uma tarde, quando ele estava em um barco de tango ao longo do rio Mekong, um atirador inimigo na costa bicou o barco. Quando todos no barco estavam lutando para encontrar um oponente que atirou da costa a mais de 900 metros de distância, Sargento Waldron sacou seu rifle de atirador e atirou no Vietcong do topo de um coqueiro. Este é um esporte de plataforma. Essa é nossa melhor habilidade de atirador, disse Nuff. 2º lugar. Carlos Norman Atok, morreu em 1999. Apelidado como Long Trump do Kish, ou Pena Branca. 93 mortes confirmadas. Ascok tem um dos registros de missão mais impressionantes para atiradores de elite da Marinha. Vamos esquecer as dezenas de campeonatos de tiro que ele ganhou. Durante a Guerra do Vietnã, ele matou um total de 93 pessoas. O exército vietnamita ofereceu-lhe uma recompensa de $30.000 por matar tantos homens. O NVA, Exército do Vietnã do Norte, premia atiradores americanos normalmente, digamos, com $8. Foi Ascok quem disparou o tiro mais famoso da história dos atiradores. Ele deu um tiro de longa distância, passou pela visão de um atirador inimigo, acertou-o no olho e o matou. Atok e seu observador Roland Burke estão perseguindo atiradores inimigos. Eles mataram vários fuzileiros navais e pensam que foram enviados especificamente para matá-lo. Quando Ascok viu um flash de luz refletido na mira do inimigo, ele imediatamente abriu fogo, que foi um dos disparos mais precisos da história. Ascok concluiu que a única maneira possível é 2 atiradores mirarem na mira um do outro ao mesmo tempo e ele atirar primeiro. No entanto, embora a distância não tenha sido determinada, Ascok sabia que, devido ao tempo de voo, 2 atiradores poderiam se matar facilmente. Pena Branca é sinônimo de Atok,
ele colocou uma em seu chapéu, e ele apenas a remove em uma missão. Lembre-se de que ele executou essa tarefa voluntariamente, mas teve que escalar mais de 1.500 metros de território inimigo para atirar no comandante do NVA. A mensagem não foi enviada até que ele estivesse na estrada. Ele se ofereceu para uma missão da qual nada sabia. 4 dias e 3 noites sem dormir, rastejando centímetro por centímetro. Quando ele estava disfarçado na grama, um soldado inimigo quase pisou nele. Em outra ocasião, ele quase foi mordido por uma cobra venenosa, mas não se encolheu. Ele finalmente se posicionou, esperando pelo general. Quando ele chegou, a toque estava pronto. Ele disparou um tiro e atingiu o general no peito, matando-o. Os soldados começaram a procurar os atiradores e Ascope teve que rastejar de volta para evitar ser descoberto. Em primeiro lugar, Simo Aya morreu em 2002. 705 mortes confirmadas, apelidadas de Morte Branca. 505 com rifles, 200 com metralhadoras. Aya era um soldado finlandês. Ele usou um rifle e mira de ferro para acumular o maior número de mortes confirmadas registradas como atirador. Aya nasceu em Hautjärvi, perto da atual fronteira entre a Finlândia e a Rússia, e iniciou o serviço militar em 1925. Suas funções como atirador começaram na Rússia e na Finlândia, na Guerra de Inverno, de 1939 a 1940. Durante o conflito, Aya suportou temperaturas congelantes de até menos 40 graus Celsius. Em menos de 100 dias, foi confirmado que ele morreu de 505 pessoas, ou 542, se as mortes não confirmadas foram incluídas. No entanto, estatísticas não oficiais nas linhas de frente do campo de batalha mostram que mais de 800 atiradores foram mortos. Além dos atiradores, ele teve 200 pessoas mortas pela submetralhadora KP-31 SOM. Como Aya faz tudo isso é realmente incrível. Ele ficou basicamente sozinho o dia todo, atirando nos russos na neve por 3 meses consecutivos. Claro, quando os russos perceberam que muitos soldados haviam sido mortos, eles pensaram: bem, isso é uma guerra, haverá baixas. Mas quando os generais foram informados de que era um homem com um rifle, eles decidiram agir um pouco. Primeiro, eles enviaram um contra-atirador. Quando seu corpo foi devolvido, eles decidiram enviar uma equipe de contra-atiradores. Quando eles não voltaram, eles enviaram um maldito acampamento inteiro. Eles sofreram muitas baixas, mas não conseguiram encontrá-lo. No final, eles ordenaram o bombardeio, mas sem sucesso. Olha, Aya é muito inteligente, esse bosque é dele. É incrível como Aya fez tudo isso. Ele ficou basicamente sozinho o dia todo, atirando em russos na neve por 3 meses consecutivos. Claro, quando os russos perceberam que muitos soldados haviam sido mortos, eles pensaram: bem, esta é uma guerra, haverá baixas. Mas quando os generais foram informados de que era um homem com um rifle, eles decidiram agir um pouquinho. Primeiro, eles enviaram um contra-atirador. Quando seu corpo foi devolvido, eles decidiram enviar uma equipe de contra-atiradores. Quando eles não voltaram, eles enviaram todo o maldito acampamento. Eles sofreram muitas baixas, mas não conseguiram encontrá-lo. No final, eles ordenaram o bombardeio, mas sem sucesso. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal e deixe aquele like que vai nos ajudar bastante. Até o próximo vídeo.